Bom dia, meus amores! Hoje é quinta-feira, dia 26 de novembro, e hoje, para nossa primeira aula, nós vamos ver a correção de matemática, das páginas 38 a 45. Então, no exercício 5, tinha lá a perguntinha se você acha que a Anitta tem razão. Bom, Anitta, realmente ela tem razão. O que ela disse está correto. Já na questão número 6, nós tínhamos que calcular a quantidade de rodelas de calabresa que a Anitta tem que colocar em cada pizza. Então, nós temos que fazer o que está sendo solicitado. Qual é a quantidade total de rodelas que há na bandeja na frente da Anitta? Então, se você contou certinho, você vai ver que tem 20 rodelas. E como que ficaria essa expressão matemática? 20 dividido por 4. Então, aqui eu tenho o sinalzinho de divisão, certo? 20 dividido por 4 vai dar 5. E aí nós tínhamos que pintar na figura abaixo a parte do total de rodelas de calabresa que a Anitta colocou em cada pizza. Então, se ela colocou 5 pizzas, eu iria pintar somente uma parte. Letrinha D. Em quantas partes iguais a figura C está dividida? Ela está dividida em 1, 2, 3, 4 partes iguais. Quantas partes da figura C você pintou? Olha só, nós pintamos somente uma parte. E aí nós tínhamos que escrever a fração. Então, se a fração ela está dividida em 4 partes, o número 4 fica embaixo. E o numerador é em quantas partes foram pintadas. Então, esta fração eu leio 1/4, certo? A questão número 7, o pizzaiolo também pediu a ajuda de Ita. Então, ele mostrou ao menino o prato com quantas rodelas de calabresa? Tinham 20. E ele queria a quinta parte. E aí, o nosso amigo Ita falou que era dividido por 5. Então, como que fica essa situação? 20 dividido por 5 é igual a 4. Então, qual parte que nós pintamos? Olha aqui, se 20 dividido por 5 é igual a 4, ele vai colocar 4 rodelas de calabresa. Quantas partes tem lá na figura B que foi dividida? Ela foi dividida em 5 partes. Quantas partes da figura B você pintou? Você pintou somente uma. E como que é a fração que você pintou? Você pintou uma parte de 5. Você pintou 1/5 daquela pizza. A Anitta e Ita ficaram curiosos para saber quem colocou a maior quantidade de rodelas. Bom, a Anitta havia colocado quantas? E aí? E o Ita? Quem colocou a maior quantidade de rodelas? Então, Anitta. Como Anitta e Ita pegaram partes diferentes do mesmo inteiro, podemos comparar as frações. Então, olha lá, uma é de 1/4 e uma é de 1/5. Correto? Questão número 10. Após ajudar o pizzaiolo, a turma da professora Fernanda experimentou as pizzas salgadas. Então, nós tínhamos que ver quantas pizzas, quantos pedaços cada um comeu, como ficaria a fração e como que a gente lê. Então, a Dulce fala que ela comeu 2 pedaços de uma pizza que estava dividida em 4 partes. Então, olha lá, a pizza estava dividida em 4 partes e ela comeu 2 pedaços. Como que eu leio essa fração? 2/4. Lembrando que eu teria que pintar 2 partes que ela comeu. Já o nosso amigo Urbano, ele comeu 3 pedaços de pizza, que estavam divididos em 5 partes. Olha lá, ele comeu 3 pedaços de uma pizza de 5 pedaços. Então, pinta as partes que o Urbano comeu, 3 pedaços. E como que eu leio essa fração? 3/5. E por final, aí para o final, ficou quem? A Emília,
que ela comeu 2 pedaços da pizza. E a pizza estava dividida em 5. Então, como fica a fração dela? Olha lá, 2 pedaços de 5. Então, pinta os 2 pedacinhos. E como que eu leio essa fração? Olha o número que está em cima, 2. E o 5 embaixo, quintos, 2 quintos. E aí a Dulce e a Emília queriam saber quem tinha comido a maior quantidade. Como as pizzas inteiras tinham o mesmo tamanho, olha lá o mesmo tamanho, elas fizeram a comparação pintando as partes que representam os pedaços que elas comeram. Então, a Dulce comeu 2 pedaços. E a Emília comeu, olha lá, 2 pedaços. Se a gente for analisar aqui, quem comeu mais? A Dulce, né? Então, 2 quartos, ele vai ser o quê? Maior que 2 quintos. O tamanho da pizza da Dulce era maior que o da pizza da Emília. Então, vamos seguir a estratégia de Massaro para calcular a quantidade de morangos que cada criança teve que colocar na fatia da pizza. Escreva embaixo a operação matemática correspondente. 10 dividido por 10 é igual a 1, porque a gente está falando de décimo. E aí, quantos morangos foram colocados em cada pizza? Foram colocados 1 morango, então você tinha que pintar 1 quadradinho. Quantas partes foi dividida essa questão da letra A? Ela foi dividida em 10 pedaços. E quantas você pintou? Você pintou 1 pedaço só. Como que fica essa fração? Olha lá, 1 pedaço de 10. Fica 1 décimo. Eu leio 1 décimo. E aí, a pizza que sobrou? Olha só, ela era dividida em 10. E quantas ficaram sem pintar? Ficaram 9 sem pintar. Então, como que eu represento essa fração? 9 décimos. Certo? Lá na questão A seguinte, nós tínhamos que pintar a quantidade de pedaços que cada personagem comeu, o Otávio e o Urbano. Quanto que o Otávio comeu? 1, 2, 3, 4. E o Urbano? 1, 2, 3, 4, 5. O Urbano é mais guloso, ele comeu 5 pedaços. Então, comparando as partes das duas figuras que você pintou, você tinha que completar a frase. Então, Urbano comeu uma maior quantidade de pedaços de pizza de chocolate que Otávio. Urbano comeu mais, ele comeu uma fatia a mais de pizza. E como que fica esta fração? Então, olha lá, 5 décimos do Otávio é maior que 4 décimos do Urbano, porque Otávio comeu mais que o amigo dele. Lembrando que quando o denominador é igual, a maior fração é aquela que tem um numerador maior. No exercício 15, as crianças adoraram a pizza de chocolate. Então, nós tínhamos que ler o que cada personagem falou, ligar na fração correspondente e representar a fração aí numérica. Então, olha lá, eu comi 3 pedaços de uma pizza que estava dividida em 10 partes iguais. Então, ele comeu esta fração aqui, esta pizza, como se a pizza fosse retangular. Como que eu represento? A pizza estava dividida em 10 partes e ele comeu 3 décimos. Eu comi 2 pedaços de uma pizza que estava dividida em 10 partes iguais. Então, ela comeu esta pizza. Lembrando que os pedaços ficam embaixo e a quantidade que foi tomada, que foi comida, fica em cima no numerador. Então, como eu leio essa fração? 2 décimos. E, por fim, eu comi 6 pedaços. Nossa, onde foi parar tanta pizza nessa barriga? Olha lá, ele comeu 6 pedaços de uma pizza que estava dividida em 10. Então, como fica essa fração? 6 décimos, certo? E aí, a gente tinha que descobrir quem comeu a maior quantidade. Então, fica 6 décimos, ela é maior que 3 décimos, e 3 décimos
é maior que 2 décimos. Então, é do maior para o menor. Quem comeu mais, comeu 6 pedaços. Depois 3 e depois 2, certo? E assim a gente termina a nossa correção de matemática e daqui a pouco a gente volta com muito mais.